A divulgação científica, ela como atividade prática, ela tem bastante tempo no mundo e no Brasil tem pelo menos 2 séculos de história. Como campo acadêmico, é um campo acadêmico extremamente jovem no mundo. A gente está falando aí em nível internacional de no máximo 40 anos, né? E quando a gente pensa no ensino em divulgação científica, pensando tanto na graduação como na pós-graduação, é uma área ainda mais jovem. Então, o que a gente percebe é que tem várias iniciativas em diversas partes do mundo, mas ainda tem pouca visibilidade de onde elas estão, quais são e como se estruturam. Ter um mapa de ensino em divulgação científica é importante para quem quer cursar esses cursos, obviamente, mas também é importante para quem atua nesses cursos, ou mesmo para quem quer criar um curso desse tipo. Então, esse cenário que eu acabei de descrever levou com que o PCST Teaching Forum e o Globalscape se unissem para tentar entender o estado mundial da divulgação científica e na perspectiva do ensino em divulgação científica. O PCST Teaching Forum é um fórum de pessoas que atuam no ensino em divulgação científica que foi criado no escopo da PCST Network, que é a rede de comunicação pública da ciência e tecnologia em cenário internacional, e Globalscape, que é um projeto de pesquisa que foi apoiado pela União Europeia. E falando particularmente sobre esse artigo que a gente publicou na JCOM, na Journal of Science Communication, esse artigo ele é assinado por várias pessoas de distintos países e a ideia foi justamente a gente olhar para esse mapa e tentar ir um pouco adiante no sentido de analisar o mapa, né? Então, até o momento, a gente identificou 122 programas de ensino e divulgação científica de 31 países no mundo. Não significa que é exaustivo, ao contrário, por um lado, novos cursos são criados sistematicamente e, por outro lado, infelizmente, alguns desses cursos desaparecem do mapa por diversas razões, né? Então, os nossos resultados mostram que tem uma concentração muito grande desses programas nos Estados Unidos e na Europa, que a Europa, por exemplo, reúne 34% dos programas, os Estados Unidos outros 16%, e é interessante que a América Latina não está mais na fita, a gente reúne 26% dos programas aí no cenário mundial. Preocupante é a Ásia, por exemplo, que reúne 14%, mas particularmente a África, que só possui 2% desses programas, né? Então, a América Latina, eu já tinha comentado que a gente está bem na fita e a gente conseguiu identificar 52 programas de diversos níveis aí em distintos países da América Latina. É importante destacar, no entanto, que apesar desse número que parece alto, muitas vezes os programas se concentram em poucas cidades, em geral mais nas capitais ou nas cidades maiores, deixando uma defasagem bastante importante aí pensando na América Latina e também no mundo, né? Existe uma concentração importante de programas oferecidos em inglês, o espanhol é o segundo idioma com 21 programas e o português é o terceiro idioma com 16 programas. Em geral, esses programas são mais em nível de mestrado, 63 deles são de mestrado e tem poucos doutorados ainda, 7 que é pelo menos registrados e 43 aí na linha de especialização, né? A gente identificou 9 programas oferecidos em universidades, que também é muito interessante, porque, obviamente, você começar esse tipo de programa já na universidade, você já começa essa formação e essa sensibilização no momento mais inicial da formação de uma pessoa, né? Por um lado, esses números são altos, são surpreendentes. A gente falar de 122 programas no mundo parece bastante alto, e mas a gente percebe uma disparidade importante de disponibilidade desses programas, pensando as diferentes regiões e, em particular, os diferentes países, né? Então, por exemplo, a gente não conseguiu identificar até o momento programas de ensino na divulgação científica em mais de 80% dos países do mundo, indicando que tem uma necessidade muito grande de expansão desse campo, né? É importante dizer que esse mapa que a gente fez e também essa análise que a gente fez é apenas um primeiro passo. Na perspectiva do mapa, a gente precisa continuar atualizando esse mapa e, do ponto de vista de pesquisa, a gente fez essa primeira análise exploratória, mas é muito importante aprofundar outros aspectos. Por exemplo, entender melhor os conteúdos, as disciplinas que são ministradas, as estratégias de ensino e uma outra
um outro aspecto também é fundamental a gente entender a perspectiva dos estudantes e dos egressos também para saber o que significou, o que significa esses programas na vida dos profissionais e pesquisadores nas etapas seguintes. Esperamos trazer novos resultados em breve. Muito obrigada.